agora conversar, gente, com o especialista em Vaticano, Felipe Domingues. Felipe, muito obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para você. Ele vai aparecer logo mais para a gente poder conversar e entender os principais destaques aí depois desses 40 dias. Agora sim, muito bom dia, viu? Obrigada por conversar com a gente aqui nessa manhã de domingo, Felipe. Bom dia, Muriel. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Eu quero te ouvir, Felipe. A gente está acompanhando já essa expectativa da saúde do Papa, uma apreensão muito grande, inclusive nesse cenário de que a gente viu momentos críticos do próprio Papa, segundo o que foi informado. Agora, o que essa alta hospitalar pode significar para a Igreja Católica, especialmente aí em termos de atividades, de compromissos, uma vez que o Papa vai precisar ficar de repouso, né? A previsão dos médicos é de que pelo menos durante 2 meses o Papa tenha que passar por um processo intenso de recuperação. Ele está nessa fase nova, né, do pontificado. O Papa já tem 88 anos, então a gente sabe que o pontificado pode estar entrando em sua fase final, né? Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E a igreja, na verdade, ela é muito flexível nesse ponto de vista, né? Se a gente lembrar do pontificado do Papa João Paulo II, ele ficou ali muitos anos, né, numa situação de saúde bastante instável. Ele tinha a Parkinson, né, então aparecia, continuava rezando, mas assim, a igreja vai se adaptando, né, o Vaticano encontra soluções. No caso do Papa Francisco, os médicos disseram aí que pelo menos por 2 meses ele não pode encontrar muita gente, né, ele precisa ter um estilo de vida aí um pouco mais tranquilo, né? Agora a gente tem que ver primeiro se ele obedece essa indicação médica, porque ele é uma pessoa muito ativa, né? Sempre foi, nunca tira férias, e se ele consegue manter um ritmo de trabalho, né, perto do normal aí, né? De compromissos, encontros, até que ponto ele vai participar das celebrações, a gente não sabe. Então a gente tem que acompanhar esses próximos 2 meses, né? Com certeza. E, Felipe, você fala que o Papa é muito ativo. A gente está acompanhando esses 38 dias de internação do Papa. E é curioso porque no dia 15 de março, portanto, agora, recentemente, quando ele já estava internado, ele aprovou um novo processo de 3 anos para considerar reformas para a Igreja Católica. A gente sabe que o Papa tem feito vários movimentos de reformas ao longo dos anos, inclusive alguns movimentos aconteceram lá em 2022, especificamente, umas dúvidas que surgiam com relação a alguma possibilidade de que ele fosse renunciar ao cargo por questões de saúde. Isso nunca aconteceu até agora, apesar do Papa ter falado que tá tudo bem se for precisar renunciar, ele não é contrário a esse movimento também, mas eu gostaria de te ouvir sobre o que representa, então, esse cenário. São pelo menos aí 3 anos de um processo de reformas para a Igreja Católica, ou seja, 3 anos que o Papa pretende aí estar vivo e dar continuidade a esse trabalho. Esse processo, na verdade, é uma continuação, né, do chamado Sínodo da Sinodalidade, né, que foi um período já de 3 anos que terminou em outubro do ano passado, de consultas, né, sobre a vida da igreja, a participação, como a igreja tem que se organizar melhor. E foi a maior consulta já realizada na história da igreja, né, em que houve um envolvimento das igrejas locais. Então, aí as paróquias, as dioceses, os movimentos, né, houve uma grande mobilização para que as pessoas fossem consultadas, até online também, e os bispos também locais, né, das conferências episcopais, mandaram representantes para Roma em 2 grandes assembleias, né, uma em 2023 e uma em 2024. Esse processo terminou com um documento, só que é um documento muito amplo que o Papa assinou junto com os participantes da Assembleia. Ele não quis assinar um documento só seu, ele assinou junto com esses participantes, e é um documento que dá muitas possibilidades aí de reflexão e de aplicação dessas novidades, né? Quer dizer, é um documento que demanda maior elaboração. Então, o que ele faz agora? Ele fala, vamos continuar esse processo de forma circular ou até em forma espiral, né? Então, houve uma grande consulta, foi trazido para Roma, depois foi de novo, depois veio de novo. E agora o que ele faz? Ele entrega isso de novo
para as igrejas locais, para que isso seja mais uma vez discutido, aplicado, talvez de forma mais específica, para que só em 2028 haja uma assembleia de novo eclesial aqui em Roma. Pode ser essa grande esperança dele de estar, né, de continuar esse processo ele mesmo, mas também pode ser uma forma de legado, né, algo que ele queira deixar para o futuro, para o seu sucessor, né, como para que já tenha uma estrada aí a ser percorrida nos próximos 3 anos, para que um novo Papa não tenha que recomeçar esse processo ou criar alguma coisa do zero, né? Então pode ser também uma forma dele de deixar, de consolidar esse legado aí no tempo da sinodalidade. Perfeito. Enquanto você fala, Felipe, a gente vê imagens ao vivo, tanto do Vaticano, em que a gente estava acompanhando, tem vários. Aqui a gente vê, inclusive, um dos telões, tá? São telões que foram disponibilizados pelo Vaticano, 4 ou 5, segundo a nossa repórter que está por lá. Todo mundo acompanhando as imagens do Hospital Gemelli, lá de Roma, onde, neste momento, o Papa está. Algumas pessoas optaram por ver, então, essa fala do Papa, especificamente do Vaticano, ou então, por telões, né? Ou então, do Hospital Gemelli, exatamente onde o Papa está e onde ele deve fazer essa aparição. Felipe, pela sua experiência, eu aproveito para te perguntar se a tendência é de que o Papa realmente fale ou outra pessoa fale por ele, ele faça só uma aparição rápida, porque a gente sabe, está falando por aqui nos últimos dias, que o Papa está com um problema, inclusive, para falar, para se comunicar. Queria te ouvir com relação a isso. Vamos ver o que acontece, mas acho que o mais provável é que ele só apareça, dê uma bênção aí com o gesto, né? Com a mão, que a gente veja claramente ele, né? E o texto do que seria a oração do Ângelus vai ser distribuído, como tem sido feito nas últimas semanas, né? Essa é uma oração mariana, é uma oração para Maria, né? Para Nossa Senhora, que se faz todo domingo ao meio-dia, né? O Papa aparece todo domingo ao meio-dia, normalmente na Praça de São Pedro, ali na janela do Palácio Apostólico, ele aparece, faz uma meditação aí sobre o Evangelho do dia, então o texto desse domingo, o texto principal desse domingo, ele faz uma meditação de 2, 3 parágrafos e também fala das preocupações dele, assim, sobre os problemas do mundo, né? A guerra, a violência. O Papa Francisco é um Papa que sempre demonstra grande preocupação aí com as guerras, ele sempre pede para continuar rezando pela paz e ele sempre pede também para que se reze por ele, né? Então esse encontro do domingo é um momento de oração, mas é quase como um encontro marcado, né, do Papa com o povo que está na praça. Como ele não pode estar lá, então, essas últimas semanas, esse último mês que ele esteve aí no hospital, eles só difundiam o texto, que seria o texto, né, que ele diria ali na janela. Como não tem isso, provavelmente hoje ele vai aparecer só, a gente vai ver, né, o Papa, mas eu acho que não vai ter nenhuma fala aí, não sei, pelo menos isso não foi anunciado. Perfeito, exatamente para a gente ficar de olho e acompanhar então o que deve acontecer logo mais, tá? Agora 7h55, gente, pelo horário de Brasília, cada vez chegando mais gente, tanto no Vaticano quanto no Hospital Gemelli, a gente está acompanhando as imagens ao vivo. A previsão é de que o Papa fale, na verdade, apareça, né, entre 7h55 e 8 horas da manhã do horário de Brasília, a gente vai ficar nessa expectativa. E ao mesmo tempo, Felipe, o Papa vai depois para Casa Santa Marta, lá no Vaticano, logo depois quando ele receber a alta do hospital, a expectativa é de que isso aconteça logo, e eu queria te ouvir justamente sobre esse cenário. Expectativa de que ele fique pelo menos 2 meses, então, nesse cenário de tentar se recuperar, de fazer uma recuperação, fisioterapia, a gente sabe que é todo um processo para conseguir retomar a própria fala mesmo. Então eu queria entender de que forma que isso pode também atrapalhar nesse processo de recuperação do Papa, porque a gente sabe que, como você mesmo trouxe para a gente na sua primeira resposta, o Papa é muito ativo, ele gosta bastante de fazer muitas coisas. Queria entender, a partir então do seu ponto de vista, do seu estudo, o que esperar para esses 2 meses específicos. Talvez um Papa mais recluso, como a gente viu agora, inclusive, durante o período em que estava internado, ou nem tanto? Acho que sim. O que os médicos falaram ontem, né, é que ele realmente precisa continuar esse repouso que ele tem feito
no hospital, né? Então, praticamente seguir a mesma rotina, né? Só que em casa, que até os médicos falaram que é um ambiente até mais seguro, né? Estar em casa do que no hospital, porque essa permanência muito longa também a pessoa fica submetida a novas infecções, né? Como a gente sabe, o ambiente hospitalar pode ser perigoso também nesses casos. Então, como ele já está numa situação estável aí há 2 semanas, eles propuseram de que ele fosse para casa e aí foi adaptado ali. O pessoal do Vaticano até ontem falou isso, né, que adaptaram um pouco a residência, né, que a Casa Santa Marta, na verdade, é uma hospedaria, um hotelzinho ali que tem no Vaticano. Se ele aparecer, eu paro de falar, tá? Então, tem essa hospedaria ali no Vaticano, onde o Papa mora. Ele foi uma escolha dele, né, de não morar no palácio. Então, eles ajustaram. Ele tem ali um quarto dele, né, e tem uma antessala, que seria um escritório ou uma salinha para ele receber pessoas. E talvez tenha outras salas anexas também, assim, para ele fazer reuniões e dentro desse hotel que é a Casa Santa Marta, né? Ele deve continuar, eu acho, mais um tempo nesse ritmo e talvez de vez em quando aparecer, ou, né, alguma foto, a gente espera mais fotos, mais imagens. Precisa ver se ele vai conseguir encontrar aí os chefes de Estado que continuam vindo para o Vaticano. Nesse momento, tem sido o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, que encontra os chefes de Estado, e ele sempre faz isso mesmo, mas não tem tido um encontro com o Papa, né? Então, a gente tem que ver se o Papa vai conseguir fazer algum desses encontros mais públicos, né? E as mensagens ele continua aprovando, né? O que sai por escrito, eles trazem algum rascunho, o Papa faz os seus comentários ou muda alguma coisa, isso é publicado, né? Tudo que é por escrito ele pode continuar fazendo, né? Com a ajuda dos assistentes.